Olá pessoal, nesse vídeo aula nós iremos falar sobre dinâmica rotacional, tá? A gente vai tentar entender por que, né, que as bailarinas durante a apresentação elas fecham e abrem o braço, né? E esse ato de fechar e abrir o braço tem uma explicação e ela precisa fazer isso em determinadas situações da sua apresentação. O porquê que, por exemplo, um helicóptero ele tem que ter duas hélices, uma na parte de cima e outra na cauda, na parte traseira. Então são esse tipo de coisa que a gente vai tentar entender durante nossas aulas. Bom, então, para que a gente possa entender isso, a gente precisa de alguns conceitos. E o primeiro deles é sobre momento de inércia, ou também é chamado de inércia rotacional. Você já deve ter contato com esse tipo de esporte, né? Onde você tem uma pessoa que tenta ir de uma parte até outra parte por cima de uma corda bamba, né? Também no circo, né? Também o pessoal faz isso, né? E várias outras situações. Então observa que essa foto aqui, a mulher para tentar se equilibrar, ela precisa abrir os braços, né? Porque assim ela tem um equilíbrio maior, tá certo? E esse ato de abrir os braços faz com que eu tenha essa massa dessa pessoa não só distribuída na parte central aqui. Ela vai ser distribuída mais longe da parte central com as mãos aqui, ó, certo? Então o fato de eu ter um equilíbrio maior nessa corda bamba está ligado ao aumento do momento de inércia. Ou seja, o que a gente vai chamar de momento de inércia ou inércia rotacional? A propriedade de um corpo que mede sua resistência a qualquer alteração do seu estado de movimento. Então, da mesma forma que a gente tinha inércia lá nas leis de Newton, como a dificuldade que o corpo tinha de alterar sua situação de translação, né, de você, se o corpo estiver parado, ele tende a permanecer parado por causa da sua inércia. Aqui do mesmo jeito, a dificuldade que esse corpo tem em girar agora, não mais só translandar, mas sim girar, né, ou seja, cair, essa dificuldade que esse corpo tem, a gente vai chamar ela de inércia rotacional ou momento de inércia, tá certo? Por definição, então, o momento de inércia de um corpo depende da sua massa e de como ela se distribui em relação ao eixo de rotação. Então, se você fecha os braços, a massa é mais concentrada perto do eixo. Quando você abre os braços, e principalmente se você pegar aqueles halteres de academia e colocar em uma das mãos, né, você aumenta ainda mais a distribuição de massa longe do eixo de rotação. Tá certo? Podemos representar o momento de inércia quando nos referimos a um conjunto de pontos materiais dados pela equação seguinte, né? Ou seja, eu somo todos os pontos que eu tenho naquele corpo, eu pego a massa de cada ponto e multiplico pela distância que aquele ponto está do eixo de rotação, que aqui eu estou representando pela letra R, tá? E elevo ao quadrado. No SI, a unidade de momento de inércia é o quilo vezes metro quadrado, o quilo vem de massa, e o metro quadrado vem aqui de distância, né, do eixo de rotação, tá certo? Então, quando a gente tem vários objetos, né, esse momento de inércia vai depender da distribuição do objeto. E ele tem algumas maneiras prontas que são consultáveis em tabela, né, que dá para a gente calcular. Por exemplo, se a gente tem um disco aqui, né, e eu estou querendo saber o momento de inércia de um ponto aqui mais distante dele em relação ao eixo de rotação. Então a gente vai pegar mr ao quadrado, né, onde r é a distância daquele ponto, esse ponto vermelhinho aqui ao eixo, dividido por 2. Já que a gente tiver uma esfera, né, um ponto de uma esfera distante aqui do eixo, ele vai ser calculado desta maneira. Se eu pego um bastão e se eu pego um ponto mais externo aqui, mais longe do bastão, né, no comprimento L, então o momento de inércia vai ser medido desta maneira se o eixo passar no meio do bastão. Se o eixo passar em uma das extremidades, veja que o momento de inércia já muda aqui, ó, tá
tá certo? A dificuldade de girar já é maior, tá bom? Bom, e assim sucessivamente, tá certo? Aqui eu tenho um disco oco, aqui eu tenho um disco preenchido, né, de massa, aqui eu tenho uma esfera preenchida, aqui uma esfera oca. Então veja que para cada situação dessa eu tenho uma distribuição de massa, cada distribuição de massa já tem uma fórmula pronta para calcular, tá certo? Bom, aqui tem mais outros exemplos, né, como a gente já falou. E quando a gente tem um sistema material contínuo, né, e necessário recorrer à aplicação de cálculo integral, e aí todas essas fórmulas que a gente viu anteriormente, no slide anterior, ela surge, né, desse cálculo aqui integral que a gente não faz parte do nosso curso por ser visto apenas no ensino superior. Então é só uma informação para vocês. Então, vamos fazer o nosso primeiro exemplo. Considere o ato de equilibrar um martelo de pé na ponta do seu dedo. A cabeça do martelo provavelmente é mais pesada do que o restante dele. É mais fácil equilibrar com o dedo posto embaixo da cabeça, né, como essa figura aqui mais à esquerda, ou com o dedo posto embaixo da extremidade do cabo, aqui esse mais da direita, né? Então, a resposta é a seguinte, né? É mais fácil com o martelo de pé com o cabo apoiado na ponta do seu dedo, né? E a cabeça no alto, essa figurinha aqui, ó, né? Porque dessa forma ele terá maior inércia rotacional. Veja que a massa, né? Como a própria questão diz, né? A parte mais pesada está mais distante desse eixo de rotação. Aqui, ó, está em cima aqui do eixo de rotação. Então, resistirá mais à mudança do seu estado de rotação. Aqueles acrobatas, né, que você assiste no palco, equilibrando seus colegas, né, no topo de um bastão comprido, tem sua tarefa facilitada pela presença dos colegas naquela posição. Um bastão sem ninguém no topo deles tem inércia rotacional, tem menos inércia rotacional e é mais difícil de equilibrar. Então, quanto mais massa eu tiver longe do eixo de rotação, né, a gente vai ter uma resistência maior à mudança do seu estado de movimento. Ou seja, ele fica mais equilibrado mais facilmente, tá certo? Bom, mais um exemplozinho, agora exemplo numérico. Um ponto material de massa igual a 3 kg realiza um movimento circular uniforme de massa igual a de raio, igual a meio metro, e velocidade escalar 10 metros por segundo. Seja o centro da circunferência descrita, calcula em relação ao ponto O o momento de inércia do ponto material, tá? Então vamos considerar, né, que estamos falando aqui, ó, que o ponto O esteja aqui no centro dessa circunferência e aqui está a massazinha, ó, de 3 kg que ela está girando aqui com uma certa velocidade de 10 metros por segundo. Então o momento de inércia do ponto material é dado pela relação, né, m vezes r ao quadrado, onde r é a distância do corpo até o ponto, né, de ponto O. Se a gente substituir os valores, o momento de inércia vale 3, o r vale 0,5 ao quadrado. Se a gente fizer esse cálculo, né, a gente vai encontrar um momento de inércia de 0,75 kg vezes metro quadrado, tá certo? Então, exemplo numérico de como a gente pode calcular o momento de inércia. Nas questões, né, da lista de exercício, da prova, não se preocupe com a equação, né, para calcular o momento de inércia, que vai ser dada uma tabelinha com essas equações para cada situação do meu corpo, tá bom? Bom, outro conceito que a gente vai precisar é o conceito de momento de uma força, que também é chamado de torque. Então, não sei se você já precisou trocar o pneu de um carro, né? Provavelmente você deve usar uma chave como essa aqui, ou parecida com essa, né? Assim, ou que ela é meio que em formato de L, mas geralmente é nesse formato. Aqui, ó, como essa foto aqui.
E provavelmente o mecânico, o seu pai, né, deve ter um cano aqui, ó, que ele aumenta o tamanho dessa chave, tá certo? E se você já fez essa experiência, você já vai perceber, já percebeu, que é bem mais fácil soltar esse parafuso quando você tem um cano maior, que a gente chama de braço de alavanca maior, tá? E isso daqui está relacionado ao torque. Torque para rotacionar esse parafuso. Então, o que a gente vai chamar de torque? O torque, pessoal, vai ser uma grandeza que mede a rotação que a gente vai produzir em um objeto, né, em um corpo extenso, devido à ação de uma força. Então, como a gente já falou, e vamos enfatizar novamente, né? Tudo que gira, gira em torno de algo, esse algo a gente vai chamar de eixo. Então, vamos pegar aqui uma gangorra, e essa gangorra ela pode pender para a direita, pode pender para a esquerda, e esse pendimento, né, ele acontece em termos desse ponto aqui, ó, certo? Isso daqui a gente vai chamar de eixo de rotação. Então, vamos fazer uma força aqui, ó, empurrando, né, essa gangorra para baixo. Então você vai perceber, né, que a gangorra ela vai descer, né, ela vai tender, né, a girar aí. Esse lado direito ele vai descer. Mas, por exemplo, empurrar a gangorra aqui, né, nessa outra direção e nesse outro sentido, se você empurrar com muita força, é capaz até de soltar essa parte aqui de cima da parte presa aqui embaixo, né? Se você empurrar muita força para cá, tá certo? Então essa daqui, ó, eu posso até soltar aqui, mas girar não tem como. Essa força não produz a rotação desse corpo aqui, tá certo? Então essa força aqui, quando a gente compara as duas, essa daqui ela não produz rotação, mas essa que está aqui, ó, na vertical, ela produz rotação. Então, se essa força produz a rotação em um corpo extenso, né, essa força, ou é a grandeza associada à rotação de um corpo extenso, né, pela aplicação de uma força, é denominado momento de uma força ou torque. Então, o módulo do torque, né, do momento de uma força, ele pode ser dado com uma expressão que é parecida com a equação do trabalho. Quando a gente vê a grandeza trabalho, né, ela é parecida. A única diferença, entre aspas, né, é porque aqui a gente tem um cosseno lá na equação do trabalho. E se a gente for, né, mais além, na definição mais precisa, o trabalho leva em conta um produto escalar, enquanto e vai me gerar uma grandeza escalar. Já o torque, ele vai me gerar, né, ele é um produto vetorial que vai me gerar um vetor que é o torque, tá certo? Mas isso daí não se preocupe. O que eu quero que você entenda é que o torque ele é calculado pegando a força vezes esse D, que a gente vai chamar de braço de alavanca, a gente vai entender melhor o que significa isso, e o seno do ângulo formado entre a linha de atuação da força e o braço de alavanca. Vamos lá, vamos entender o que cada coisa dessa indica. O módulo da força, todo mundo já sabe, o módulo da força, né, que está sendo atuando. O braço de alavanca. O braço de alavanca, pessoal, nada mais é do que a distância perpendicular, a menor distância entre a linha de atuação da força e o eixo. Então, por exemplo, a menor distância entre a linha de atuação dessa força aqui horizontal e o eixo é zero, porque a força está passando em cima do eixo aqui, ó, tá certo? Então, o braço de alavanca dessa força aqui é zero. Então, se a gente substituir zero aqui, não vai ter torque, esse negócio não faz girar. Agora, se a gente pegar essa força aqui, ó, a linha de atuação dela está aqui. E a menor distância dela até o eixo de rotação está representada pela letra D aqui, ó. Então, observe que essa força ela produz rotação porque ela é capaz de gerar o torque, já que esse braço de alavanca aqui é diferente de zero, ao contrário do que acontece para essa força. Tá certo? No SI, a unidade do momento é o Newton vezes metro, né? O N vezes o M, tá certo?
E esse torque, como eu falei para vocês, ele é uma grandeza vetorial. Então o módulo dele aqui está, tá certo? Veja que essa força aqui, ó, também, né? Ela está passando em cima do eixo de rotação. Já essa daqui, ó, ela está perpendicular ao eixo de rotação. Então, se a gente calcular aqui o seno de 90 graus, né, o ângulo formado entre a linha de atuação e o braço da alavanca, 90 graus aqui, ó. Então, o seno de 90 dá 1. Então, quando, né, a gente tem uma situação como essa, dessa força aqui, ó, eu posso ter uma equação que é somente F vezes D. Bom, aqui eu tenho algumas situações, né, que vai exemplificar melhor a linha, né, a linha de braço de alavanca. Então observe aqui que neste caso aqui, ó, o braço de alavanca está formando 90 graus aqui, ó. Esse braço de alavanca não é a distância daqui até aqui, ó, mas sim a distância da linha de atuação da força, menor distância da linha de atuação da força e o eixo. Então, esse daqui é a menor distância. Então, esse daqui é o braço de alavanca. Já nesse caso aqui, ó, o braço de alavanca, aí sim, ó, é horizontal. Por quê? Porque a força, a linha de atuação da força está aqui e a menor distância dela até o ponto aqui, ó, do parafuso, vai ser essa distância aqui, tá certo? E eu posso ter ainda mais torque do que nessa primeira situação, se além de, né, eu ter a chave aqui, a força sendo aplicada a 90 graus do braço de alavanca, eu posso também ter, né, ainda mais torque se aumentar o braço de alavanca, se aumentar a distância que eu estou colocando a força, colocando aqui, ó, um cano, né, que nem a gente faz para trocar o pneu dos carros, tá? Então essa ilustração aqui, ela foi retirada do livro Física Conceitual, tá? Do Paul Haight, um livro muito interessante, né? Então a título de divulgação, né, e conferir, né, os direitos autorais, aqui eu coloquei mais do livro Física Conceitual. Então, embora os valores das forças sejam o mesmo em cada caso, os torques são diferentes justamente pelo o ângulo e pelo tamanho do braço de alavanca, tá certo? Bom, o torque ele pode ter um valor positivo, ele pode ter um valor negativo, dependendo do sentido de rotação. Então, se a gente pegar aqui essa força, ela vai fazer esse lado aqui da gangorra descer, ou seja, fazendo com que ela gire aqui, ó, no sentido horário, tá certo? Igual ao dos ponteiros do relógio. Então, esse momento a gente vai atribuir um sinal negativo para ele. Já essa outra força vai girar no sentido oposto ao do relógio, ou seja, no sentido anti-horário. Então vamos adotar para ele um momento positivo, tá certo? Para a gente melhorar o nosso entendimento sobre torque, vamos fazer o exemplo 3. A figura representa a força aplicada na vertical sobre uma chave de boca por um motorista de caminhão tentando destarrachar uma das porcas que fixam a roda. O ponto de aplicação da força dista 15 centímetros do centro da porca e o módulo da força máxima aplicada é de 40 newtons. Nessa situação, suponho que o motorista está próximo de conseguir destarrachar a porca. Em seguida, o motorista acopla uma extensão à chave de boca que forma um novo ponto de aplicação da força dista de 75 centímetros. Então, antes eu tinha 15 e aumentei para 75. Calcule o novo valor do módulo da força F' em newtons necessário para que o motorista novamente esteja próximo de destarrachar a porca. Então, se a gente pegar a equação do momento, né, força vezes o braço de alavanca, o seno aí é 90 graus, né, porque a linha de atuação da força está aqui, o braço de alavanca está aqui, então seno de 90 dá 1. Na primeira situação, pegando a força que ele consegue exercer, 400 newtons vezes 15, encontraremos um momento de 6.000 newtons vezes centímetros, né? Ou seja, esse momento é um momento que consegue
tá próximo de destarrachar a porca. E aí na segunda situação, né, que ele faz, tá na mesma proximidade de destarrachar, o torque será o mesmo, já que é a mesma porca. Então 6.000 de torque. A força a gente quer saber, a nova força é filhinha, né? Já que eu aumentei a distância de aplicação da força para 75 centímetros. Então, se a gente passar 6.000 dividido por 75, a gente vai encontrar o valor de 80 newtons. Observe, né, que antes, quando a gente tinha 15 centímetros, a força era bem maior, 400 newtons, mas quando eu afastei, né, aumentei a distância do braço de alavanca, eu reduzi aí cerca de mais de 5 vezes, né, o valor dessa força, tá certo? Então, essa é uma aplicação aí do momento de uma força, tá certo?